que você faria se você se apaixonasse pela noiva do seu melhor amigo? Oi, meu nome é Anne, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre Simba e a Lenda dos Sete Mares. Simba e a Lenda dos Sete Mares é uma animação produzida pela DreamWorks e o Simba é originalmente um personagem árabe, mas o filme decide jogar ele para Siracusa e cercar ele de mitologia grega. E por quê? Talvez porque era 2003, apenas 2 anos depois do 11 de setembro, e a indústria do entretenimento não sabia direito o que fazer com personagens do Oriente Médio, além de vilanizá-los ou embranquecê-los. E o resultado? Uma narrativa que pega um protagonista com potencial para explorar outra cultura e encaixa ele num cenário grego totalmente genérico. O filme começa com o Simba e os seus marujos invadindo o navio da Guarda Real para roubar o objeto mais valioso do mundo, o Livro da Paz, que é um artefato mágico que protege o mundo contra o caos e as trevas. O Simba gostaria de viver em meio ao caos e às trevas? Não. Ele sabe que, como o livro é protetor dos habitantes das 12 cidades, os governantes pagariam o quanto ele quisesse para terem o livro de volta. Durante a invasão, o Simba acaba reconhecendo um antigo amigo de infância, que ele não vê há mais de 10 anos, o príncipe Proteu, que está encarregado de levar esse livro em segurança para Siracusa. Bom, o príncipe Proteu tenta convencer o Simba de não roubar o livro, tentando lembrar ele que um dia os dois já foram muito amigos e argumentando que o livro é muito importante para proteger as pessoas contra o caos. Mas não adianta, porque o Simba tenta pegar o livro do mesmo jeito, e então os dois começam uma luta de espadas, mas eles são interrompidos por um monstro marítimo que começa a atacar o navio do Proteu. E enquanto a tripulação tenta acabar com o monstro, o Simba tenta fugir para o seu próprio navio, mas ele não consegue porque o navio dele é afastado para longe. Então, sem um navio para fugir e com um monstro gigante querendo transformar o navio do Proteu em pedacinhos, o que resta para ele é ficar e tentar ajudar o Proteu a se livrar do monstro. E eu tenho que admitir que ele é bem esperto, porque ele tem a ideia de usar partes do navio do Proteu como se fosse uma espécie de arpão improvisado. O que funciona, então eles conseguem mandar o monstro de volta para o fundo do mar. Só que o Simba acaba ficando preso em um dos tentáculos da criatura e ele é puxado para o fundo do mar também. Lá embaixo ele encontra ninguém mais, ninguém menos que a Ares, a deusa da discórdia em pessoa. E ela é tudo o que você imagina de uma entidade caótica. Ela é sedutora, manipuladora e tem um ar de quem tá sempre a 2 passos à nossa frente. Ela revela que foi ela quem enviou o monstro para roubar o Livro da Paz. O Simba, com uma audácia que só ele tem, pede desculpas de coração por ter matado o bichinho dela. E a Ares diz que ele nem tem coração e é exatamente por isso que ela gosta dele. Então ela faz uma proposta pro Simba de que ele vai roubar o Livro da Paz para ela. E em troca ele vai sair vivo, vai ficar absurdamente rico e ainda vai ganhar o que ele mais ama, que é liberdade. E é muito tentador, né? Principalmente pra ele. Simba analisa a oferta, então ele acha que não tem nenhum risco, só tem vantagens. E ainda por cima tem uma deusa poderosa dizendo que ele é especial. Então, quem diria que o ego dele ia resistir a isso? Ele aceita o acordo, então a Ares explica pra ele que depois que ele conseguir o livro, ele tem que seguir a estrela além do horizonte até o Tártaro e entregar o livro diretamente nas mãos dela. Então eles selam um pacto e o Simba nada até a superfície e volta pro seu navio. O príncipe Proteu consegue levar o Livro da Paz pra Siracusa e eles estão fazendo uma festa em comemoração a isso. E no meio dessa festa, quem é que aparece? O Simba e companhia. O príncipe fica todo animado por ver o amigo, porque além dele ter ajudado a salvar o seu navio do monstro, já faziam 10 anos que ele não aparecia por lá, lugar onde ele foi criado. Então o Proteu apresenta pra ele a sua noiva, a Lady Marina, só que o Simba, ele olha pra ela, fica meio estranho, e do nada ele decide que vai embora. Quando a festa finalmente termina, o Proteu e a Marina têm um momento a sós, e ela aproveita pra abrir o coração e contar pra ele que o sonho dela sempre foi navegar pelos mares e explorar o mundo, além das 12 cidades, e viver grandes aventuras. O Proteu admite que o casamento deles foi arranjado há anos, mas ele, sendo um príncipe íntegro que ele é, diz que ele não quer que ela fique com ele por obrigação, então ele tem um gesto romântico pedindo ela em casamento, só que dessa vez de verdade, sem contrato, sem pressão, sem nada. Mas quando a Marina vai falar alguma coisa, eles acabam sendo interrompidos pelo rei. E enquanto isso, lá na torre, onde o Livro da Paz está sendo guardado,
a Ares decide que é hora de começar a causar. Então ela usa seus truques de deusa, se transforma no Simba, invade a torre, ataca um guarda e rouba o livro. É um plano brilhante, porque quem é que não vai acreditar que foi o pirata oportunista? E como previsto, né, o Simba acaba sendo preso e o Proteu fica furioso e magoado, vai até a cela dele, joga na cara dele que ele traiu Siracusa e todo o resto da humanidade. O Simba, claro, nega, mas o Proteu não quer nem saber e mostra a adaga que foi encontrada na torre, a adaga essa que era do Simba, uma prova óbvia de que foi ele quem roubou o livro. O Simba diz que é inocente, que foi a Ares quem armou tudo. Ele até tenta usar o fato dos dois serem amigos, dizendo que o Proteu conhece ele e tal, mas é engraçado, né, que na hora que o Proteu disse isso pra ele lá no navio, quando ele tava tentando roubar o livro, ele nem ligou. Mas agora, corta pra ele na prisão, jurando de pé junto que não roubou o livro, e de repente, a amizade volta a ser relevante. Porque é muito conveniente bancar o amigo leal quando a corda tá no pescoço. Você me conhece, Proteu? Tipo, sério, Simba? Que de repente você lembrou que o Proteu foi seu amigo. O mesmo cara que tava disposto a vender o livro pelo lance mais alto e depois disposto a entregar o livro pra Ares. E agora, você quer o quê? Apelar pra relação de amizade que você tinha com o príncipe. Mas, de alguma forma, o Proteu, né, sendo o cara certinho que ele ainda se dá o trabalho de ouvir o que o Simba tem a dizer. Eu acho que todo círculo social deve ter, em algum momento, um Simba e um Proteu pra não largar a mão dele de jeito nenhum. Bom, o príncipe Proteu encara o Simba e diz pra ele olhar nos olhos dele e dizer se roubou ou não o livro. E o Simba diz que não foi ele que roubou. Então chega o momento do julgamento do Simba e a delegação das 12 cidades, sem perder tempo nenhum, declara ele culpado de traição e condena ele à morte, porque, sejamos honestos, né? O currículo do cara não ajuda nem um pouquinho. Traição, pilhagem, aquela cara de quem sempre tem um planinho pra escapar. Não é como se precisasse de muita desculpa pra jogar a culpa nele. Mas aí entra o Proteu, que aparece e exige o direito de substituição, uma regra que permite que ele troque de lugar com o Simba. Então o Proteu diz que vai ocupar o lugar do Simba pra ele ir atrás da Ares no Tártaro e recuperar o livro da paz. O rei fica provavelmente achando aquilo tão absurdo quanto eu achei, mas a delegação acaba aceitando a proposta e dá pro Simba um prazo de 10 dias pra trazer o livro de volta, ou senão o Proteu vai pagar com a vida. E assim, o Proteu tá colocando a própria vida em risco por alguém que ele não vê há 10 anos, baseado na conversinha de você me conhece, eu não faria isso. Sério, Proteu, como assim conhece? Em 10 anos, as pessoas podem mudar. E no caso do Simba, ele não só mudou, mas como ele também se tornou exatamente o tipo de pessoa que roubaria o livro da paz, como ele já tentou fazer, inclusive. O problema aqui é que o Proteu tá preso nessa ideia de que o Simba de agora ainda é o garoto que ele conheceu lá atrás. E não aceita que as pessoas mudam e que às vezes elas mudam pra pior. A gente tem que aceitar que às vezes as pessoas que nós gostamos não são mais as mesmas. E que não adianta a gente ficar insistindo em uma relação com base no que a pessoa já foi um dia. Não dá pra tentar salvar alguém só porque um dia vocês dividiram bons momentos. Só porque você tem lembranças boas com essa pessoa. O Simba atual tá numa vibe de liberdade responsável e o Proteu tá ali, disposto a morrer acreditando numa versão romantizada de quem ele acha que o amigo é. Sem nenhuma garantia de que o Simba realmente vai atrás da Ares. Bom, o Simba, claro, né? Não perde tempo e vai embora de Siracusa com seu navio, mas no caminho ele conta a verdade para a tripulação que eles não vão atrás da Ares e nem recuperar livro nenhum, nada disso, nada de heroísmo, redenção ou, sei lá, remorso, nada. O plano dele é bem mais simples. Partir para as Ilhas Fiji, se aposentar, curtir a vida, porque aparentemente eles já têm dinheiro suficiente para se aposentar. E o Simba tem um príncipe idiota disposto a morrer no lugar dele. Então, tudo perfeito. Agora, por que o Simba tentou conseguir mais dinheiro roubando o livro da paz, se ele e a tripulação já tinham o suficiente para viver bem? Por pura ganância. E ele nem pensou no quanto seria perigoso para a tripulação dele invadir um barco da Marinha Real, mostrando que ele não se importa nem com os seus próprios amigos atuais. Bom, depois de decidir que as Ilhas Fiji seriam um destino perfeito para sua aposentadoria, o Simba vai até a cabine e lá ele encontra a noiva do príncipe, a Lady Marina, que explica que está a bordo para garantir que o Simba vá atrás do livro da paz e, o mais importante, salve o Proteu. Simba, no auge do seu cinismo, basicamente diz que essa confusão não é problema dele, já que não foi ele que roubou o livro, e nem foi ele que pediu pro Proteu salvar a sua vida. A Marina, que já sabia que o Simba ia reagir assim, oferece pra ele um punhadinho de pedras preciosas, e isso faz ele mudar de ideia na hora, porque, né, apelar pra consciência dele não daria certo, mas apelar pro bolso, aí sim, dá super certo. Eles seguem a estrela
rumo ao Tártaro, mas é claro que o caminho não ia ser uma viagem tranquila, com vista panorâmica. Eles passam por um lugar chamado Dentes do Dragão, e o nome já grita problema. É um campo cheio de rochas traiçoeiras, é um cemitério de navios, e pra piorar, a Ares, que tá vendo tudo com seus poderes, envia sereias pra tentar impedir que eles sigam em frente. As sereias chegam cantando aquela melodia hipnotizante que deixa todos os homens do navio completamente fora de si, e o navio acaba ficando fora de controle, então a Marina assume o controle do navio, e com a ajuda do cachorro ela impede que a tripulação vire isca de sereia, e consegue tirar o navio dos Dentes do Dragão. Depois de escaparem desse lugar, a tripulação faz uma parada pra tentar consertar o navio, e então a Marina tem a ideia de utilizar a seiva das árvores pra isso, e os marujos concordam com ela, mas o Simba diz que ela não sabe consertar nada. A Marina rebate dizendo que ele é o homem mais grosseiro que ela já conheceu. E ele responde que reconhece os homens com quem ela anda e que na verdade ele é o único homem que ela já conheceu na vida. A Marina fica irritada e começa a jogar a seiva que ela estava recolhendo nele, que joga a lama nela de volta. Eles continuam discutindo até que a Marina pega uma pedra, e quando ela faz isso, todas as árvores da ilha começam a sumir e a ilha se mover, porque na verdade eles estavam em cima de um monstro marinho. Então todos eles correm em direção ao navio, e o Simba tem a ideia de prender uma corda nesse monstro para que eles possam chegar mais rápido. O Simba e a tripulação chegam até os portais de granito, e a Ares mais uma vez interfere, congelando o lugar onde eles estão e enviando um pássaro gigante que captura a Marina e leva ela para o alto de uma montanha. Lá em cima, a Marina consegue se soltar do pássaro e se esconde embaixo de uma pequena passagem de gelo. O Simba aparece para salvar ela, e o esconderijo que ela tá acaba despedaçando. O pássaro vê os dois, que saem correndo, pulam da montanha e usam um escudo que o Simba trouxe como uma espécie de prancha, trenó. Entram dentro das ruínas dos portais, e quando o pássaro segue eles, ele acaba ficando preso. Eles voltam pro navio e conseguem continuar navegando graças a umas pedras que caem estrategicamente na frente do navio e quebram todo o gelo, abrindo passagem para eles. Anoitece e a Marina agradece o Simba por ter salvado a vida dela e conta pra ele que ela sempre amou o mar, que até sonhou em viver esse amor um dia, mas que ela tem muitas responsabilidades em Siracusa. Então o Simba pega na mão dela, conduz ela até o timão, deixa ela guiar o navio e se abre contando que ele e o Proteus sempre sonharam em ser da Marinha Real, mas que os dois foram crescendo e as coisas foram mudando, mas que ele nunca sentiu inveja do Proteu por ser um príncipe, até que um dia um navio chegou trazendo algo muito especial para o Proteu, e por isso ele foi embora. A Marina então pergunta o que foi que esse navio trouxe, e ele responde que esse algo especial era ela. E é isso mesmo, gente, ele abandonou tudo e virou um pirata, porque ele se apaixonou à primeira vista pela noiva prometida do seu melhor amigo. Eu assisti esse filme quando eu era criança e eu tinha uma vaga lembrança de que ele gostava da Marina e que por isso ele tinha ido embora. Só que eu pensava que era algo tipo, sei lá, os três cresceram juntos e ele sempre foi apaixonado pela Marina até descobrir que ela seria a noiva prometida do príncipe, ou que talvez ele tivesse conhecido a Marina primeiro. Mas qual não foi a minha surpresa reassistindo a esse filme e vendo que ele simplesmente decidiu abandonar tudo porque ele se apaixonou por alguém que ele nunca tinha nem sequer conversado. Bom, mais uma vez o Simba pega na mão da Marina, mas dessa vez ele tenta beijar ela, mas ela indica que não quer. E bem nessa hora, o navio finalmente chega aos portões do Tártaro. Então o Simba e a Marina entram no Tártaro e encontram a Ares, que conta pra eles que o verdadeiro plano dela era armar pro Simba, para que assim o Proteu tomasse o seu lugar, fosse morto e Siracusa ficasse sem um rei por direito e mergulhada no caos. E que os humanos são muito previsíveis, que era impossível o Proteu deixar de ter uma atitude nobre, trocando de lugar com Simba, assim como também era impossível que o Simba deixasse de trair o Proteu. O Simba tenta argumentar que ele não traiu ninguém, afinal ele foi atrás do livro, e a Ares fala que ele traiu sim, cortejando a Marina, enquanto o Proteu tá preso, o que é verdade. E propõe um jogo onde ele terá que responder uma pergunta, e se ele responder essa pergunta com honestidade, ela vai entregar o livro da paz para ele. E então ela pergunta o que ele fará se ele não conseguir o livro. Ele fugirá ou ele voltará para cumprir sua pena? O Simba responde que vai voltar
E então a passarela que ele e a Marina estão desmorona. E a Ares coloca os dois pra fora do Tártaro porque aparentemente o Simba mentiu. Bom, o Simba fala pra Marina que a Ares tem razão e que ele só tava tentando fingir que é alguém que não é. E a Marina diz que ele não precisa fingir nada, que ela viu quem ele é e pede pra ele fugir pra o mais longe possível pra que ele não morra, porque ela o ama e que ela vai tentar convencer o conselho das 12 cidades a soltarem o Proteu. Ela foi de: você não tem honra e preciso pagar você pra salvar o seu melhor amigo, pra eu te amo em menos de 10 dias. Mas talvez a Marina não esteja apaixonada pelo Simba, e sim apaixonada pelo que ele representa. Ela sonhava em explorar o mundo, ver coisas novas e viver aventuras, mas tudo que ela teve até então foram protocolos, um casamento arranjado e responsabilidades. Aí aparece o Simba, o cara que vive do jeito que ela sempre sonhou, sem amarras, sem dever satisfação pra ninguém, navegando pra onde ele quer. E esse curto espaço de tempo com ele foi uma janela pra vida que ela sempre quis, lutar contra monstros, escapar do caos, desafiar deuses. Então pode ser que ela esteja apaixonada pelo momento, pela aventura, pela ideia de um mundo além das 12 cidades. Chega o dia da sentença do Proteu. E quando ele tá lá, prestes a cumprir a sentença, o Simba aparece e toma o seu lugar. Mas a espada se parte em milhares de pedacinhos e a Ares aparece, porque o Simba de fato voltou, como ele disse que faria. Então ela vai ter que entregar o livro pra ele, porque ela deu a sua palavra de deusa. A Ares devolve o livro e vai embora. O Simba entrega o livro pro rei e depois parte em direção ao seu navio. A Marina fica triste e o Proteu vai falar com ela, diz pra ela seguir o coração dela. Enquanto isso, o Simba tá no seu navio, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, fugir. Só que dessa vez, quem ele encontra a bordo? A Marina, claro. Porque o coração dela escolheu o mar. Ela decidiu deixar Siracusa, o Proteu, as responsabilidades e embarcar numa vida cheia de incertezas. E então o Simba e a Marina se beijam, o navio zarpa e o filme termina. Na minha opinião, a Marina deveria ter terminado o filme sozinha, já que ela não queria se casar com o Proteu. Então ela precisava explorar o mundo por conta própria, aprender quem ela é fora de Siracusa, porque no fundo o que a Marina sempre quis não era o Simba, era liberdade. E a liberdade não vem de você seguir outra pessoa, mas de descobrir o seu próprio caminho. Além disso, sejamos sinceros, o Simba não é exatamente um modelo de estabilidade. E será mesmo que ela quer passar o resto da vida dela com alguém que já provou que foge quando as coisas ficam difíceis? Melhor seria ela viver as aventuras que sempre sonhou sozinha, e quem sabe no futuro ela encontra alguém que seja um parceiro, não só a representação de uma ideia. E aí, você gosta desse filme? O que você faria se você fosse a Marina? Você ficaria com o Simba? Você continuaria com o Proteu? Ou você ficaria sozinha? E se você gostou do meu vídeo, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever e me contar o que você achou aqui nos comentários. E até a próxima!